Se os iranianos realmente aceitarem todas as exigências dos americanos nas negociações, acredito que os americanos concordariam. Eu discordo totalmente de você. Pare de minimizar o Islã nessa equação, tá bom? Você não pode comparar isso com as outras guerras, porque essa é uma guerra ideológica religiosa. Oi, bem-vindos a mais um episódio de Israel em Diplomático. Sou Ruthie Bloom, sua apresentadora, junto com meu co-apresentador Mark Regev. Mas hoje não estamos no estúdio em Jerusalém por causa da guerra com o Irã. Estamos transmitindo remotamente. Eu estou em Tel Aviv. Mark está em um local não revelado. E isso resume bem o que estamos passando agora. Agora, eu só vou começar dizendo que, nas últimas semanas, qualquer pessoa que assistiu ao nosso programa viu que o Mark e eu discutimos repetidamente sobre se o presidente Trump estava no processo de fazer um acordo com a República Islâmica para evitar o que está acontecendo agora. E isso é guerra. Eu argumentei o tempo todo que não era provável que ele não fosse fazer isso e que a República Islâmica nunca faria um acordo. E agora, há poucos dias, basicamente os israelenses acordaram com sirenes altas e uma chuva de mísseis vindos do Irã. Então agora, Mark, vamos partir daí. Me diga como você se sente agora sobre tudo o que conversamos antes dessa guerra. Então, obviamente, não sabíamos que ia estourar do jeito que aconteceu no sábado de manhã. Isso me pegou de surpresa. Eu estava fazendo uma caminhada com um amigo e, de repente, tivemos que correr de volta para casa porque as sirenes começaram a tocar. Acho que pegou a maioria de nós de surpresa, exceto por um grupo muito pequeno de pessoas que estavam por dentro. Eu diria o seguinte, Ruth, acho que há um problema conceitual na forma como você coloca a questão, porque você diz que ou há diplomacia e um acordo de um lado, ou do outro lado, há guerra e combate. Não acho que funcione assim no mundo real. Sempre existe uma área cinzenta, nunca é preto ou branco. E muitas vezes a força militar pode ser usada para acelerar um acordo político. Acho que foi Clausewitz, o alemão, ou melhor, o prussiano, filósofo da guerra e da estratégia. Ele disse, e é um truísmo, sim, que a guerra é a política por outros meios. E por que eu digo isso? Duas coisas aconteceram ontem que me fizeram pensar que um acordo ainda é possível. E você não precisa concordar comigo. Vou te contar as duas coisas, Ruth, e acho que ambas são muito sérias. Ontem, na coletiva de imprensa após o encontro entre o presidente Trump e a chanceler alemã em visita à Casa Branca, o presidente foi questionado sobre uma liderança alternativa. O presidente afirmou: tínhamos alguns nomes em mente, mas eles foram mortos nos ataques americanos e israelenses em Teherã. Isso significa que ele estava pensando em pessoas dentro da liderança do regime. Ele estava pensando neles como uma liderança alternativa. Agora, quando ele disse isso, ele falou espontaneamente. Ele não disse isso lendo anotações. Mas ficou claro para mim que, pelo menos, isso me fez pensar em uma situação do tipo Maduro. A outra questão que surgiu foi uma entrevista na noite anterior na Fox News com o vice-presidente Vance, que disse que o objetivo era tentar mudar a mentalidade dos iranianos. Que eles entenderiam que nunca poderiam ter uma arma nuclear e adotariam políticas de acordo com isso. Então, se você quer mudar a mentalidade, isso significa que você quer mudar a mentalidade do regime e não mudar o regime. Agora, dito isso, eu concordo com você 100%, Ruth. Os Estados Unidos prefeririam ver um regime diferente no Irã, assim como Israel, mas a minha impressão desses dois comentários é que a pressão militar... Agora, se os iranianos de fato sentarem à mesa e derem aos americanos tudo o que eles querem nas negociações, acho que os americanos iriam. Pelo que eu vi nas últimas 24 horas, concordariam com isso. Eu discordo totalmente de você. Primeiro de tudo, vamos começar com J.D. Vance, tá bom? Não escute o que J.D. Vance diz. J.D. Vance faz parte da ala do governo que é, no mínimo, duvidosa. E vamos ouvir, em vez disso, o secretário de Estado, Marco Rubio. E posso acrescentar que até o enviado especial, Steve Witkoff, também deu uma entrevista para a Fox, para Sean Hannity. E nela, Steve Witkoff, que só quer fazer negócios. Ok, nem podemos suspeitar que ele seja algum tipo de belicista.
E até ele disse, nós fomos, tentamos e tudo mais. Eles disseram que o ponto de partida deles era que teriam o suficiente, que já têm o suficiente. Urânio enriquecido para 11 bombas nucleares e elas estariam prontas em uma semana, ou 11 bombas nucleares e elas estariam prontas em uma semana. E até Steve Witkoff disse que ficou claro, já na segunda reunião que eles fizeram, que não havia nada para conversar. O presidente Trump também foi questionado esta semana. Então, ainda há chance? Ele disse, sim, o Irã quer conversar, mas já é tarde demais. Além disso, não há, ele pode, é verdade, Trump fala coisas. Como ele disse, bem, nós eliminamos eles e depois eliminamos o segundo escalão. Eu não entendi isso como se ele considerasse igual ao caso de Maduro e da Venezuela, que é uma situação completamente diferente. Eu entendi que Trump estava sendo irônico quando disse, bem, estou criando empregos no Irã também porque eliminamos todos esses líderes, certo? E agora estamos no auge dessa guerra que vai ter que chegar a uma conclusão. Você diz que é um acordo e todas as guerras são política por outros meios. Sim, derrota versus vitória. Não se trata de fazer um acordo e dar aos perdedores uma chance de negociar e definir algumas de suas próprias condições. De jeito nenhum, Israel não vai permitir isso. Marco Rubio também já afirmou isso várias vezes, mesmo que eu saiba. Os antissemitas e outras pessoas contra a guerra estão acusando Israel de estar por trás disso ou de pressionar o governo Trump para essa guerra, o que é absolutamente absurdo. Trump não é pressionado a fazer nada, e ele mesmo disse isso. Marco Rubio foi acusado de dizer que Israel começou isso, mas não foi o que ele disse. Ele esclareceu depois que foi distorcido de propósito, e realmente foi. O que ele disse foi, não, Israel não começou. Nós temos que fazer, teria que ser feito de qualquer jeito. Então, antes de tudo, eu responderia dizendo o seguinte. Ontem à noite, Trump também disse em sua conversa na Casa Branca com o alemão, ao responder perguntas, que os iranianos são loucos, que os iranianos, acho que ele disse, são mentalmente perturbados. E ele disse todas essas coisas sobre o regime, que, claro, estão corretas. O regime é um regime muito, muito problemático, extremista e odioso. E lembre-se da noite em que a guerra estourou, ou melhor, manhã em Israel e noite na América, ele divulgou um vídeo mencionando todos os pecados do Irã, voltando até a morte de fuzileiros navais americanos no Líbano há 30, 40 anos. Sim, esse regime fez reféns, tudo isso é verdade, e Donald Trump sabe disso. Ainda acredito, Ruth, que não estamos em guerra porque os Estados Unidos recusaram um acordo, mas porque o Irã não quis negociar seriamente. E isso eu acho, do ponto de vista americano, isso eu acho é o ponto que não está claro. Toda a dor que foi infligida ao Irã pelos Estados Unidos e por Israel, os ataques aéreos, a eliminação da alta liderança, a destruição dos escritórios do governo, a destruição das defesas aéreas, a destruição da marinha, a destruição dos radares, a destruição do comando e controle. Eles realmente têm sido alvo de golpe após golpe após golpe. E o fato de estarem atirando indiscriminadamente no Golfo Árabe mostra o quão desesperados eles estão, certo? As coisas estão desmoronando lá. A questão ainda existe, mas não dou uma opinião definitiva. Se eles continuarem a mostrar esse tipo de posição rígida, onde não vamos fazer nenhuma concessão em nada importante, e você está certo. Foi exatamente o que Steve Witkoff afirmou, e especialistas reconhecem que isso é totalmente verdade. Os iranianos não mostraram moderação em nenhuma questão substantiva durante as negociações. E os Estados Unidos tinham razão em dizer: se é assim que encaram as negociações, nos forçaram a usar meios militares. Mas se agora, com uma arma apontada para a cabeça, com toda a destruição ao redor deles é possível, acho que a probabilidade é muito baixa que finalmente o regime iraniano venha e diga: nós aceitamos os termos americanos. Agora, acho que a probabilidade é baixa. Uma das razões para a probabilidade ser baixa é que o Irã não tem um líder no momento. Eles têm esse triunvirato de 3 líderes, o que significa que todos terão que vigiar as costas. Acho que a capacidade deles de mostrar flexibilidade não é muito alta, por isso espero que a guerra continue. Estou dizendo, se os iranianos estiverem dispostos a aceitar as linhas vermelhas básicas dos americanos dos Estados Unidos sobre os programas nuclear e de mísseis.
Acho que se os iranianos fizerem isso, os Estados Unidos provavelmente vão pelo menos suspender as hostilidades para ver se eles estão falando sério. Ok, então, antes de tudo, não vamos chamá-los de iranianos. Os iranianos são as pessoas que estão comemorando, torcendo por Bibi Netanyahu e pelo presidente Trump e dançando nas ruas. E quando eles não estão protestando nas ruas agora, até o Trump aconselhou que ficassem em casa enquanto os mísseis estão voando e que saíssem para protestar de novo quando as coisas se acalmassem. Segundo, quando você diz que se o regime chegasse a um acordo, não, esses mulais não vão fazer isso. Isso é uma teocracia com uma ideologia severa. Não é apenas mais um ator geopolítico comum. Por isso é diferente da Venezuela por vários motivos. Diferente porque os venezuelanos, o governo venezuelano, por pior que fosse, não era jihadista, islamista. Isso é diferente. E então, o que pode estar te preocupando agora, como eu sei que algumas pessoas estão, é que eles nunca vão se render e nunca vão fazer um acordo. Se fizessem um acordo, seria mentira. Mas se eles, o que eles fariam seria lançar talvez mísseis nucleares. Só, como um último suspiro, porque eles também acreditam que, vão para o paraíso e... No final, eles gostariam de matar o maior número possível de judeus, cristãos e infiéis ao redor do mundo. E isso é algo com o qual você pode se preocupar. Dizer que se eles chegarem a algum tipo de acordo é como dizer que se minha avó tivesse rodas, ela seria um ônibus, tá? Você pode estar certa, Ruth, mas também pode estar errada. Há exemplos históricos de regimes extremistas que, ao perceberem um impasse, mudaram de política. Reagan forçou Gorbachev na União Soviética, que já foi uma superpotência ideológica com uma agenda global, e ele os forçou a mudar suas políticas. No final, o imperador do Japão se tornou um aliado leal dos americanos, mesmo tendo feito coisas horríveis na Segunda Guerra Mundial. Eles atacaram os americanos em Pearl Harbor, eles maltrataram prisioneiros de guerra americanos e foram terríveis nessas questões. Ainda assim, as pessoas podem mudar. Agora, eu concordo com você que acho que a probabilidade disso acontecer é baixa. Acho que você está certo. Há algo suicida nesse governo. Acho que provavelmente está muito disfuncional no momento por causa dos ataques. Eu gostaria de ver isso mudar então. É possível que a mudança venha de dentro do regime e não do poder do povo. Uma das coisas que ouço repetidamente é que o regime é muito impopular. Você e eu, todos nós sabemos disso. Também temos pessoas nas ruas pedindo sua queda. Mesmo que só 10% da população apoie o regime, o que deve ser realista, ainda são 8 ou 9 milhões de pessoas. E são essas pessoas que têm as armas, certo? Então, a capacidade delas de, através do terror interno, manter o controle do poder, eu acho que você não deveria menosprezar isso. Os iranianos que foram às ruas foram mortos por metralhadoras. O presidente Trump disse que está usando agora o número de 35 mil pessoas que foram mortas nesses protestos, certo? Pelo governo usando metralhadoras contra, pelo que entendi, manifestantes desarmados. Então, este é um regime implacável, totalitário e militante. É provável que o Ocidente não tenha escolha. Ou melhor, Israel e os Estados Unidos, já que outros países não estão envolvidos. Israel e os Estados Unidos não terão escolha, a não ser levar isso até o fim, e nós temos que vencer. Mas eu diria, Ruth, e é aqui que talvez haja uma diferença ideológica. A vitória pode ser uma vitória militar e a vitória também pode ser outra coisa. Eu te lembro que depois de Hiroshima e Nagasaki, os japoneses se renderam, ainda assim houve acordo para o imperador do Japão permanecer. Se você tivesse esse acordo negociado, mas conseguisse o que precisava em outros pontos, não seria possível? Esqueça o que eu penso. Pelo que entendo, essa também é a preferência do governo Trump. Primeiro de tudo, você não pode comparar um regime islamista aos outros, chamando-o de extremista, totalitário. Ele é todas essas coisas, é religioso. Além disso, no Japão e na Alemanha, os Estados Unidos tiveram que ocupar esses países e garantir que eles fizessem a transição. E aqui, os americanos não querem o que eles chamam, de uma guerra sem fim e não querem fazer isso no Irã. Então essa é uma situação completamente diferente. E pare de minimizar o Islã nessa equação, tá bom?
Você não pode comparar isso com as outras guerras, porque essa é uma guerra ideológica religiosa. O fato de que os mulás também são corruptos, roubam e escondem dinheiro em outros lugares, etc. Aqueles que ainda não morreram é outra coisa. Você pode ser também, você pode ser mau, corrupto e religioso, e todas essas coisas juntas. Meu ponto é que você deve derrotá-los militarmente até que se rendam. Se não se renderem, continuaremos matando-os. E se os Estados Unidos não fizerem isso, então Israel vai ter que fazer. Nós teremos que continuar. Agora, essa é uma maravilhosa operação conjunta. É diferente da Guerra de 12 Dias em junho, que começou com uma operação israelense, e então o governo Trump, o exército dos Estados Unidos entrou junto. Foi lindo. E isso realmente enfraqueceu os locais nucleares das capacidades nucleares, digamos assim. O problema foi que não terminamos o trabalho e, por isso, eles começaram a construir de novo. E também é muito importante notar que uma das coisas, sabe, para impedir isso, eu sei que Trump gosta de focar em nuclear, mas, sabe, os mísseis balísticos de curto alcance são uma ameaça enorme, enorme para os Estados Unidos e para Israel. E por quê? Os de curto alcance, porque eles podem derrubar aviões. E o interessante da Guerra de Junho foi que nós, digo Israel e os Estados Unidos, enfraquecemos totalmente as defesas aéreas deles. E agora os mísseis de curto alcance podem derrubar aviões israelenses e americanos. E isso é uma grande ameaça antes mesmo de chegarmos à ameaça de uma guerra nuclear. Então, há muitos tipos diferentes de ameaças vindas do Irã. Além disso, seus proxies, como vimos, o Hezbollah do Líbano acabou de entrar novamente nos combates. Eu digo novamente porque o Hezbollah vem lutando contra Israel há anos, mas estávamos em um chamado cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano, que, claro, eles violaram repetidamente, e tivemos que continuar cortando a grama por lá. Mas desta vez eles se juntaram à guerra com o Irã, e temos corrido para abrigos antibomba. Houve alguns lançamentos de mísseis a partir do Líbano. Aliás, há menos tempo. O alerta é menor. Há menos tempo para chegar a um abrigo quando vem do Líbano do que do Irã. Posso? Você disse algumas coisas que precisam ser ditas. Você disse, e eu concordo com você, que os americanos não querem ocupar e não querem tropas em solo, e isso torna diferente do Japão e da Alemanha. Por isso, se essa é a situação, você deve aceitar, e acho que isso é verdade. É aquilo, sabe, nós já dissemos isso no podcast antes, que Trump diz que não é Obama, mas também não é George W. Bush. Ele não quer entrar em uma longa ocupação com tropas em solo que coloque soldados americanos em perigo por um longo período de tempo. Ele é muito criterioso na forma como usa a força, então, se isso já foi descartado, sim, e você não tem um levante popular, no fim das contas, você terá que lidar com o regime. Agora, a estratégia americana é, e eu espero e rezo para que funcione, e Israel está do lado disso, é que vamos atingir alvos do regime. Vamos atingir a guarda revolucionária. Vamos atingir o Basij. Vamos atingir o comando e controle deles. Vamos atingir a liderança política deles. Com sorte, haverá um momento em que Trump dirá, se ele disse fiquem em casa, é perigoso, então diremos, podem sair. Haverá uma mudança de regime pelo povo do Irã, o que resolve todos os nossos problemas, certo? Porque, no fim das contas, a maioria no Irã quer amizade com os Estados Unidos e Israel. Estão cansados dos mulás e já tiveram o suficiente desse regime terrível. Isso vai acontecer? Ainda não está decidido. E a verdade é que tanto Netanyahu quanto Trump sabem que, embora esse seja o resultado desejado por eles, não é necessariamente o que vai acontecer. Então, se você não quer tropas em solo, ocupação e impor alguém ao povo iraniano, você precisa perguntar: qual é a alternativa de arranjo que você propõe? Qual sua próxima melhor estratégia? Se disser tudo ou nada, mas não fizer tudo para conseguir o tudo, pode acabar sem nada. Por isso, acho importante considerar outros desfechos aqui. Eu também quero discordar de outra coisa que você disse. Você afirmou que o regime islâmico do Irã é incomparável, odioso, extremista, jihadista e suicida. Bem, religiosos. Religiosos. Então, eu diria, e você não precisa concordar comigo, mas meu pai, como você sabe, é um sobrevivente do Holocausto, certo? O nazismo era uma ideologia extremista, odiosa e totalitária. E eu não vou dizer qual é melhor ou pior, sabe, o islamismo extremo ou o nazismo, embora eu tenha uma tendência a dizer que provavelmente o nazismo é ainda pior, mas vou deixar você argumentar comigo se quiser.
Mas dizer que eles não eram estratégias ideológicas, mesmo se você olhar para o Japão naquela época, com o imperador nos anos 30 e na primeira metade dos anos 40, sim, dizer que não era um regime construído sobre uma ideologia forte, até mesmo sobre um culto religioso ao imperador. E de tudo o que ele era percebido como representando, sim. Eu acho que, claro, existem diferenças, mas dizer que, de alguma forma, todas as regras aceitas da ciência política não se aplicam agora, Ruti, isso já é exagero demais. Não, eu não acho que todas as regras da ciência política não se aplicam. O que eu acho, e penso isso também sobre George W. Bush, embora eu tema que ele tenha sido muito difamado tanto por republicanos quanto por democratas, certo? E esse já é outro assunto completamente diferente. Mas eles e todos os americanos, antes de tudo, os americanos têm uma tradição de não querer ir para a guerra, e isso inclui a Segunda Guerra Mundial. Aliás, tudo bem. Os americanos não gostam de ir para a guerra porque têm uma vida boa e não entendem que é preciso enviar tropas terrestres se quiserem proteger o resto da família. Os israelenses já sabem disso, tá? Os americanos nunca gostaram disso. Então, esse é um ponto. Segundo George W. Bush, como todos os seus sucessores e predecessores, eu suponho, não conseguia entender isso. Que a ideologia islamista, jihadista, exige especialistas em Oriente Médio, arabistas, falantes de árabe, falantes de persa na CIA e em todos os outros lugares. Você sabia que quando a embaixada dos Estados Unidos foi tomada na época, foi exatamente quando o Shah foi deposto e o Ayatollah Khomeini voltou do exílio para o Irã. E, aliás, ele não se importava nem um pouco com o Irã. Ele desembarcou, perguntaram para ele, como você se sente em estar de volta ao Irã? E ele disse, nada, porque tudo o que importava para ele era espalhar o Islã pelo mundo e dominá-lo. Ele não se importava com o Irã, mas o meu ponto é que naquela época foi isso que aconteceu no Oriente Médio. Primeiro de tudo, o Irã deveria ter sido o alvo depois da guerra de Saddam, e Israel disse isso o tempo todo. Segundo, na época da tomada da embaixada dos Estados Unidos, a CIA não tinha pessoas que falassem persa. Você não pode, estou te dizendo, há especialistas em Oriente Médio que ficam arrancando os cabelos quando ouvem o jargão diplomático de governos ocidentais sobre isso. Você precisa ter pessoas que entendam a cultura antes de enfrentá-la ou até mesmo discutir sobre mudança de regime e assim por diante, certo? E esse é um grande problema, sempre foi e continua sendo. E eu fiquei muito feliz em saber que Trump não foi influenciado pelas pessoas que também não têm a menor ideia sobre isso. Ele age por instinto, isso é verdade, mas também com base em muita coleta de inteligência. Os Estados Unidos têm muitas pessoas muito competentes na administração e nas Forças Armadas. E Israel também tem neste momento. O que estou tentando te mostrar é que você não pode simplesmente aplicar as regras da ciência política a tudo. Isso tem um aspecto cultural especial que precisa ser aprendido pelas pessoas. Se alguém no Ocidente quiser tanto entrar em guerra quanto evitar tropas em solo. E, aliás, Israel nunca quis tropas americanas em solo em lugar nenhum. E tenho que te dizer, se Israel tiver que enviar tropas para o Irã, nós vamos fazer isso. Posso te falar? J.D. Vance também comentou isso na mesma entrevista à Fox sobre mudança de mentalidade. Perguntaram a ele sobre críticas a Israel, talvez por não ser um bom aliado, e ele disse, e eu acho que é muito verdade, e espero que isso seja ecoado entre a base republicana e as pessoas que apoiam Trump. Quero dizer, por anos os Estados Unidos disseram aos países da Europa, parceiros da OTAN, que já era hora de carregarem seu próprio peso. E ele falou sobre a Espanha ontem à noite, quando estava com o alemão, que se recusou até mesmo a dar uma quantia mínima do seu PIB, do seu produto interno bruto para a defesa, certo? Então, a crítica de Trump aos europeus era que eles estavam sendo aproveitadores. E a verdade é que, com uma combinação de pressão americana e ações russas, os europeus finalmente estão assumindo a responsabilidade e investindo mais em sua própria defesa. Os Estados Unidos agora têm um parceiro europeu mais sério, por isso o chanceler alemão foi recebido calorosamente na Casa Branca ontem, porque agora ele está levantando questões. E a Alemanha e outros europeus estão desempenhando um papel maior na própria defesa de seus interesses, e não é os Estados Unidos, sabe, esses países se aproveitando dos Estados Unidos.
Mas o J.D. Vance disse ontem, ele disse, Israel sempre fez isso. Israel é um país que não está pedindo soldados americanos em solo. Os Estados Unidos são um país, Israel é um país que, sabe, nós temos serviço militar nacional obrigatório que a maioria dos nossos jovens faz. Nós gastamos uma enorme parte do nosso orçamento com o exército, com a nossa própria defesa e pedimos aos americanos para serem nossos aliados, nossos amigos e assim por diante. Mas estamos dispostos a lutar por nós mesmos. E esse é, na verdade, o exemplo que eu acho que Trump quer que a Europa siga. E eu acho que quando se fala sobre a relação entre os Estados Unidos e Israel, talvez esse seja, de muitas maneiras, um exemplo para outros aliados americanos observarem. Se você quer ter relações boas e duradouras com os Estados Unidos, precisa fazer a sua parte do jeito que Israel faz a sua parte. Você não pode simplesmente estender a mão e dizer, América, venha nos ajudar. Não é preciso lutar por si mesmo antes que a América o veja como bom aliado. J.D. Vance também comentou sobre isso. Em relação ao que você acabou de dizer, a OTAN acabou de derrubar um míssil iraniano que estava indo para a Turquia, aliás. Tudo bem. E eu também quero dizer que o que deveríamos ouvir é o secretário de Defesa, que se autodenomina secretário da Guerra Pat Hegseth, que quando foi questionado por repórteres sobre isso, tropas em solo, etc., etc., ele disse, não me peçam para contar coisas que o inimigo está ouvindo. Eu não vou responder essas perguntas. E então o senador Lindsey Graham também disse ontem, eu acho que ainda não vimos nada. Nos próximos dias vamos ver algo enorme. Ele não disse o quê, mas falou sobre algum grande evento, algo assim, e parecia que era isso que ele queria dizer. O que está reservado para o Irã é ainda maior do que o que estamos vendo até agora. Posso falar? Me expressei mal e errei. Quem disse que Israel é um bom aliado foi o secretário de guerra, não o vice-presidente. Confundi os dois, desculpe. J.D. Vance está ocupado fazendo um malabarismo para tentar não perder os Tucker Carlsons, os antissemitas e essa base que também já está irritando muito o Trump. Ele tenta não perder nenhum grupo. E ele diz, sabe, que um debate saudável dentro do Partido Republicano é muito bom, mesmo quando esse debate saudável envolve pessoas acusando os judeus de tudo, tão gravemente quanto Hitler os acusou. Quando perguntaram ao presidente Trump ontem, perguntaram, sabe, o Netanyahu forçou sua mão? E ele disse, não, na verdade, se alguém forçou, fui eu que forcei a mão do Netanyahu, certo? Acredito que pessoas mais inteligentes já disseram isso de forma melhor, como o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Huckabee. Tipo, Trump não é visto como fraco, ele é considerado forte, certo? E toda essa ideia de que Netanyahu pode chegar para Trump e ditar para ele, sabe, o que ele tem que fazer e convencer esse líder fraco. Quero dizer, isso é besteira, está totalmente errado. Como muito do antissemitismo, isso é irracional. Como alguém acha que os Estados Unidos estão envolvidos por causa de Israel? Os Estados Unidos participam porque o Irã ameaça diretamente o país. Eles já possuem mísseis que alcançam Israel e Europa, então buscam mísseis de longo alcance para atingir os Estados Unidos. Por que estão fazendo mísseis de maior alcance? É só por um motivo. Não é como se quisessem atacar a Antártida. Tem um motivo para isso. E eles realmente atingiram Chipre. Ativos britânicos em Chipre. Então sim, eles conseguem. E, aliás, qualquer um que diga que Netanyahu, e isso inclui a esquerda israelense, o grupo qualquer um menos Bibi em Israel, e inclui os antissemitas e outros que criticam Israel. Qualquer um que diga que Netanyahu manipulou Trump e tudo mais está enganado duas vezes. O que isso faz é insultar ambos os líderes, porque está insultando Trump ao dizer que ele está sendo manipulado por Netanyahu. E está insultando Netanyahu ao dizer que ele, de alguma forma, está fazendo algo desonesto para conseguir alguma coisa. Você sabe, a esquerda israelense costuma afirmar de modo imoral que ele faz isso por causa da próxima eleição. Nos Estados Unidos, muitos também comentam sobre as eleições de meio de mandato. Convenhamos, isso é uma ameaça mundial. E o motivo pelo qual os americanos podem se dar ao luxo de ignorar isso ou não? Prestem atenção ao que está acontecendo nas notícias e apenas ouçam os vídeos muito populares do TikTok. É justamente porque se você tem uma defesa forte e tem alguém lutando por você,
A gente sempre diz isso em Israel, que se não fosse pelo Exército, Força Aérea e Marinha de Israel e etc. E se não fossem as comunidades de fronteira, nós em Tel Aviv não poderíamos ficar sentados tomando nossos cappuccinos. Esse é justamente o objetivo de ter uma sociedade livre, ter um exército que permite que os civis possam relaxar. Mas então você não pode atacar o seu exército e não pode dizer que a força militar é sempre algo maligno. Quero responder a quem afirma que essa é uma guerra política e que tanto Trump quanto Netanyahu precisam disso para benefício próprio. Não sei se isso merece resposta séria, mas quero fazer uma comparação histórica. Você me conhece, sou apaixonado por história. Em 1981, poucas semanas antes de uma eleição em Israel, Menachem Begin decidiu bombardear e destruir o reator nuclear nos arredores de Bagdá, Osirak, onde Saddam também esperava conseguir uma arma nuclear. Isso faz quantos anos agora? Quase 45 anos atrás, mas eu me lembro, tenho idade suficiente para me lembrar disso. Foi famoso na época e Israel tomou uma atitude. Na verdade, naquela época, os Estados Unidos nos condenaram por isso. Depois, é claro, os Estados Unidos mudaram de ideia e disseram que foi uma coisa muito boa que vocês fizeram. Na época, fomos condenados por uma resolução do Conselho de Segurança, apoiada pelos Estados Unidos e outros contra Israel. Eles estavam segurando entregas de F-15 ou F-16 para Israel porque ficaram irritados com nossa ação. Mas Begin foi questionado. Fez isso por causa da eleição? Ele respondeu: jamais faria isso por política nem colocaria nossos pilotos em risco por esse motivo. Mas o mais lógico a se dizer é que, se tivesse falhado, teria sido um desastre político para Netanyahu, certo? Se a operação falhasse e pilotos israelenses fossem presos no Iraque, ele provavelmente perderia a eleição. Netanyahu sabe disso. Não, para Begin, Rudy. Correto. O que digo é que, se Netanyahu e Trump agem por razões políticas, é apenas suposição, pois você não sabe. Ao usar ação militar, espera-se o melhor. Você planeja o melhor para cada situação. Mas sempre há um nível de incerteza, e você não sabe como isso vai acabar, e você não sabe qual custo vai ter que pagar. Então eu acho que, especialmente quero dizer, eu conheço Netanyahu muito melhor do que Trump. Mas a ideia de que isso é político, Netanyahu vem falando, e Trump também, aliás, há anos sobre o perigo de um Irã nuclear, há anos sobre o programa de mísseis balísticos deles, há anos sobre o apoio deles a proxies terroristas em toda a região. Isso não é novidade. E agora é o momento de agir, porque se não for agora, quando será? Acho que foi o Netanyahu quem disse em sua entrevista à Fox esta semana que eles estavam tentando reiniciar o programa deles e que fariam isso bem no subsolo. Se eles continuassem, o programa deles seria praticamente impossível de destruir, pois estaria muito profundo no subsolo. Era importante que agíssemos agora. A verdade é que, quando isso terminar com sucesso, América e Israel sairão vencedores, pois o Irã não tem como vencer. Quando isso acabar, eu pelo menos tenho esperança de que, todas aquelas pessoas que hoje são críticas vão dizer, bom, isso foi uma coisa boa. Pode ser parecido com o ataque israelense de 1981 ao reator nuclear do Iraque. Mesmo os críticos de hoje podem mudar de opinião e admitir que foi a decisão certa. Bom, vamos ver, porque eu sei que os críticos de Netanyahu hoje, dentro de Israel, nunca vão dar crédito a ele. O que eles vão dizer é, isso foi bom e foi sorte. Eu não sei, eles vão atribuir isso a outra pessoa. Ou o que eles vão dizer é, Netanyahu quer crédito por essa vitória quando ele falhou tão miseravelmente em Gaza ou em prever os ataques de Gaza. Eles vão dar um jeito de minimizar isso. Mas uma das coisas que eu acho realmente crucial enfatizar repetidamente é que ação preventiva não é agressão. Agressão é agressão, e nossos inimigos são agressivos e frequentemente atacam de forma agressiva. Nós, em Israel e na América, atacamos de forma defensiva ou preventiva. Mas mesmo quando é preventivo, é defensivo. E esse é um erro que os ocidentais cometem. Só porque você inicia algo, como você disse, o reator de Osirak é um bom exemplo. E o reator sírio em 2007, esse é outro bom exemplo. Se você elimina algo antes que se torne uma ameaça, você está fazendo algo defensivo, não ofensivo. Concordo com isso. Estamos sem tempo e quero terminar de forma otimista.
Acredito que isso será bom para os Estados Unidos e bom para Israel. Haverá vitória de uma forma ou de outra. Quando isso acontecer, acredito que Estados Unidos e Israel terão uma relação bem melhor com o Irã. Quando isso acontecer, acho que você verá os proxies do Irã, as pessoas desses grupos terroristas que vocês nos chamaram, causaram tantos problemas nos últimos anos, Hamas, Jihad Islâmica, os Houthis no Iêmen, Hezbollah no Líbano, eles simplesmente se tornarão em grande parte irrelevantes. Não digo que eles não possam, como um mosquito, te picar às vezes, mas o poder deles não existirá mais, pois sem os iranianos para rearmá-los e financiá-los, serão só uma sombra do que foram. Acredito, Ruti, que derrotar o Irã de verdade ajudaria na paz entre árabes e israelenses, mesmo que você faça uma careta engraçada. Quero dizer, no fim das contas, vimos todos esses países árabes, alguns deles não gostam da gente. Acho que são 7 ou 8 países árabes, incluindo a Turquia, todos atacados agora pelo Irã. Mísseis iranianos atingiram vários países, inclusive alguns neutros na guerra. Eles não apoiaram americanos nem israelenses, optaram por não se envolver. Mesmo assim, o Irã os atacou. Então tenho esperança não só por uma situação de segurança melhor, mas acho que quando tudo isso acabar, poderemos ver também uma dinâmica de paz muito positiva. Sim, bom, eu realmente espero que sim. E como de costume, chegamos ao final desta transmissão e vamos ver o que a semana nos reserva, porque se ainda houver mísseis voando por toda parte, talvez não consigamos viajar até o estúdio em Jerusalém. Mas talvez a gente consiga, quem sabe? De qualquer forma, só para todo mundo saber, os israelenses estão muito animados ultimamente, apesar de correrem para os abrigos antiaéreos com frequência. Vou explicar por que eles estão animados. Eles acham que, finalmente, essa ameaça que existe há décadas, a ameaça de um Estado Islâmico radical com armas nucleares, sim, que diz morte a Israel, morte à América, todas as manhãs antes de tomarem o café da manhã, essa ameaça finalmente vai desaparecer. E é por isso que eles estão dispostos a suportar a dor dos mísseis que chegam. Eles entendem de forma esmagadora em todo Israel. Eles entendem que isso é o certo a se fazer. E é mesmo. Shalom, até a próxima semana, Ruti. Tchau, tchau.